Bom, Deixa eu só Gustavo, te apresentar um pouquinho. Então, olha só, pessoal, a doutora Luciene Barbosa, ela é de Goiás, né, Luciene? sou de Goiás. De Goiás e fez a graduação dela lá, mestrado na Escola Paulista de Medicina, doutorado também. É, enfim, passou muitos anos em Banco de Olhos de Sorocaba assim, há de se convir que grande parte do que Sorocaba é hoje como referência de ensino, né? Não estou nem entrando no mérito de banco de olhos, mas é realmente por conta da doutora Luciene. A doutora Luciene também participa da Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Não sei se já chegou a ser chefe, porque sempre tem o rodízio, né? Lá da Já faz córnea. vários anos. Exato, mas tem uma atuação excepcional. Se hoje eu sou responsável técnico por um banco de olhos, eu tive, assim, sou muito grato ao doutor Luciene, enfim, a todo mundo da Pabo, porque eu tive a oportunidade, acho que essa que é a palavra, de poder fazer o curso da Pabo quando eu ainda era fellow, enfim, e estava lá em Curitiba, não me conformava de eu ter que sair, mas o paciente ter que sair do Rio de Janeiro para fazer transplante. É óbvio que a gente já chegou numa fila de 8 meses, 6 meses, mas voltamos a piorar de novo. Mas a Pabo tem um papel muito importante, principalmente na formação de profissionais que queiram trabalhar com banco de olhos. É uma bandeira que a doutora assim, levanta que eu realmente, se não tivesse pessoas como a senhora, realmente talvez o transplante de córnea no Brasil estaria muito aquém do que está hoje. Você sabe disso. A senhora está no céu, viu? Não, tem Não, muita gente. você então. Não, É, mas Luciene, você é uma pessoa muito ativa e aguerrida porque é algo realmente que a pessoa tem que fazer porque gosta, porque dá trabalho. O pessoal gosta de fazer LASIK, cirurgia refrativa, eu também faço, mas quando a gente fala assim de transplante, o próprio Mark Terry, ele fala muito que eles chamam de, como é que eles chamam? Os pilotos de jato, eles chamam de não sei que boy, da vida lá, os... que é aqueles caras que chegam assim, eu sou cirurgião de córnea. Tá, mas até a córnea chegar na mão do cirurgião, tem todo um processo que precisa ser feito e que se médicos com Luciene, enfim, eu participo, sou responsável técnico, mas enfim, não tiverem ali atuando, realmente não vai ter córnea para que pacientes possam voltar a enxergar. Então, esse papel eu realmente acho que é muito importante assim, muito obrigado, falo aqui na frente dos nossos residentes, porque eu acho que até os conselhos e tudo mais deveriam olhar com mais bons olhos esse tema, que é um tema importante para a classe da oftalmologia em geral. E eu sinto muito prazer, você participou da minha pré-banca também de doutorado e sou muito grato pelas puxadas de orelha que você me deu e que fizeram que eu fizesse uma defesa mais tranquila. Luciene, muito bem-vinda, obrigado pelo tempo disponível por estar aqui falando com os nossos residentes. Que é isso, Gustavo, é um prazer e assim, foi muito bom, eu aprendi com a sua tese e eu acho que para os residentes, o que você comentou de banco de olhos, eu acho que é uma coisa extremamente importante, porque assim, você sabe disso, é uma outra especialidade dentro da córnea, deveria ser um pré-requisito para cirurgião de córnea, porque é muito ruim a gente ter um cirurgião de córnea que não tem noção do que é avaliar uma córnea, do que acontece, ou sequer sabe alguma coisa sobre a legislação de transplante de córnea. Então, assim, eu acho que é uma coisa encantadora e, assim, politicamente falando, a importância, tudo bem, catarata, fazer mutilante de catarata é importante, mas você reabilitar um paciente por transplante, por ser paciente com olho único, é uma coisa realmente excepcional. E do ponto de vista de saúde pública, eu falo que é a maior bandeira que tem, porque é a única coisa que o político que adora fazer barulho pode dizer, vou zerar a fila, porque a única fila de transplante que ele pode zerar é de córnea. Os outros não vão zerar. Então, assim, é realmente uma bandeira que é só o pessoal enxergar, mas tudo bem, vamos que vamos. Vamos lá. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer. E, assim, de novo, como o Sérgio comentou, eu vou colocar essa aula é uma aula longa, então eu não sei quanto tempo vocês querem, né, até quando que eu posso ir, mas eu vou tentar acelerar um pouquinho, pular algumas coisas que eu acho que não vão ter tanta necessidade,
Mas eu acho que o grande negócio aqui é realmente vocês tirarem dúvidas, porque vocês vão ver que não é uma coisa assim tão complicada se eu conseguir passar para vocês de uma maneira que mais simplificada do que é tratar uma ceratite herpética. Então, se quiserem, para na hora, me fala, sem problema nenhum, não dá tilt aqui não, tá bom? Bom, vamos lá então. Quando a gente fala do herpes simples especificamente, que foi isso que o Gustavo me pediu para falar, a gente tem um vírus DNA que infecta com muita frequência o homem e ele tem duas cepas, o herpes simples tipo 1 e o herpes simples tipo 2. A grande maioria dos pacientes, mesmo assintomáticos, já tiveram contato com herpes simples tipo 1 em algum momento da sua vida. Herpes simples tipo 2 é um pouquinho diferente. Herpes simples tipo 2 é considerado uma doença sexualmente transmissível, e aí ela vai estar mais prevalente naquelas classes onde tem uma prostituição maior, vamos dizer assim, né? Contágio do herpes, ele precisa de um contágio direto através de epiderme ou mucosa, quer dizer, você não pega no ar, precisa realmente de ter um contágio direto. Então, a gente coloca tipo 1 como sendo da cintura para baixo, a grande maioria, transmissão, contato direto, saliva, perdigoto, e ele vai fazer a latência, na maioria das vezes, no gânglio trigeminal. E o herpes tipo 2 seria da cintura para baixo, ou seja, é o sexualmente transmissível, e esse a transmissão, ela é uma transmissão sexual ou materna, no caso do parto, né, durante a gestação mesmo, durante o parto. E a latência do tipo 2 é uma latência em gânglio sacral. Fala assim, mas então eu não tenho, sempre que eu tiver cintura para baixo vai ser tipo, não, eu posso encontrar tipo 1 manifestando para baixo, como eu posso encontrar tipo 2 manifestando da cintura para cima. Não é usual, mas isso pode acontecer. Como é que eu vou diferenciar? Basicamente, a história do paciente, se ele já teve essa história de doença sexualmente transmissível ou não, onde a maior parte acomete, ou, logicamente, se eu fizer a cultura e isolar qual tipo do vírus é especificamente esse. Então, o que a gente tem na fisiopatogenia, né? A gente tem um indivíduo que seja susceptível, ou seja, nunca teve infecção nenhuma, ele entra em contato com o vírus, né, saliva, pele especificamente, vai ter uma infecção primária. A grande maioria subclínico, não fica nem sabendo que teve. Menos de 10% tem uma doença clínica, que pode ser muito variável, ela vai desde uma estomatite até uma alteração de uma infecção de vias aéreas, de vias urinárias, ou encefalite, ou disseminado visceral, quer dizer, tem uma série de manifestações que podem acontecer numa primo-infecção. Uma vez que ele teve a primo-infecção, sintomática ou não, esse vírus vai para a latência, seja no sacral, seja no trigeminal. Uma vez que ele está ali latente, em algumas situações que podem favorecer o ressurgimento desse vírus, ele vai e aparece como uma recorrência, que também pode ser de várias formas, né? Pode aparecer bolhas em qualquer lesão vesicular, em qualquer local, pode ser como herpes genital, pode ser como doença corneana especificamente. E o que normalmente desencadeia isso? A gente não tem uma etiologia muito definida, uma causa muito definida. A gente sabe que febre, exposição solar, estresse, alteração hormonal, alguma infecção, imunossupressão, algumas doenças, por exemplo, a atopia favorece o ressurgimento. Então, existem algumas doenças e algumas situações que a gente sabe que vão predispor esse vírus a sair da sua latência e se manifestar como uma recorrência, né? Como é que a gente faz diagnóstico de herpes? O diagnóstico, basicamente, é clínico. A gente não tem necessidade de fazer laboratório, na maioria das vezes, para diagnosticar o herpes. Ah, não, o caso é um caso mais complicado, eu preciso, porque eu não sei se é herpes, se é acantameba, se é bactéria, porque vai entrar no diagnóstico diferencial. Então tá, então a gente pode lançar a mão de laboratório. Então a gente pode fazer o esfregaço, o guinça, que eu vou encontrar células gigantes, né, multinucleadas. Posso fazer um Papa Nicolau, que eu vou observar inclusões eosinofílicas intranucleares especificamente, a gente solicitar o Papa Nicolau. Posso fazer a cultura, que é cara, mas ela pode ser feita, e você pode isolar, então, identificar o vírus especificamente.
Posso fazer uma fluorescência direta de anticorpo, que também posso fazer diagnóstico do vírus. Posso fazer imunohistoquímica em peça ou em secreção. E posso fazer também o PCR do jeito que a gente está ouvindo aí. Quer dizer, eu preciso fazer isso? Em algumas situações muito raras, pode ser que seja necessário. Mas a grande maioria das vezes, eu não preciso, só com a clínica e com a evolução, a gente acaba fazendo o diagnóstico, né? Um teste que aqui não tem disponível no Brasil, que tem nos Estados Unidos, que é muito fácil e rápido, é a imunocromatografia, né? Então, você faz na lágrima mesmo, você consegue, através da imunocromatografia, detectar de uma forma muito rápida se tem o herpes ali e, de repente, até conseguir diferenciar qual o sorotipo, né? Não tem uma sensitividade, uma especificidade muito determinada ainda, é um teste novo e que aqui a gente não tem a condição de, não tem disponível no Brasil. Mas é o mesmo que é feito, por exemplo, com o adenovírus, que a gente poderia fazer diagnóstico de adenovírus nas conjuntivites com suspeita especificamente, né? O diagnóstico diferencial que eu falei, a gente tem o diagnóstico diferencial dependendo da manifestação do herpes, né? Então, se eu tenho uma blefaroceratoconjuntivite, eu vou fazer diagnóstico diferencial com adenovírus, vou fazer diagnóstico diferencial com dermatite de contato, mesmo com uma piodermite, ou seja, eu tenho a pálpebra comprometida. Então, é com isso que eu vou fazer diagnóstico diferencial. Lembrando que a história natural do herpes, quer dizer, se você tem uma blefarite associada, você vai ter uma lesão, uma hiperemia, uma base hiperemiada, e depois a lesão vesicular, e depois a ulcera. Em algumas outras lesões, por exemplo, o adenovírus, a piodermite, ela não aparece uma fase vesicular, ela já vai apresentar uma pústula na sua fase já mais adiantada. Dermatite de contato, mesma coisa. Muito dificilmente ela faz várias lesões vesiculares, né, com a base eritematosa, da mesma maneira que a gente observa no herpes. É uma lesão mais difusa, né? E o adenovírus, ele mais dificilmente ele acaba fazendo uma blefarite, mas ele faz a ceratoconjuntivite, que é muito semelhante. Na ceratite, ela vai corar antes da ceratite que acontece pelo herpes, né? Então, ela cora e depois ela para. E o herpes é o contrário, ela aparece como infiltrado, depois é que ele vai abrir o epitélio. E na ceratite, especificamente, eu acho que é o mais importante a gente fazer diagnóstico diferencial, que aparece em todas essas, né? Desde uma ceratite por úlcera, por anestésico, por uso de anestésico, com bacteriana, fúngica, cantameba, a ceratite numular do adenovírus, ceratites intersticiais, né, que entra luz, que fazem também ceratites numulares, ou mesmo a ceratite estromal, como pode ser a manifestação do herpes ocular, ela entra no diagnóstico diferencial, e a própria ceratite de Tyson, que a gente tem que lembrar e fazer diagnóstico diferencial, logicamente, com as histórias e história clínica do paciente, o exame específico, né? Aqui são algumas. A primeira coisa é, paciente de herpes cutâneo, para falar que é herpes? Alguém quer responder? Preciso? Oi, vocês estão me ouvindo? Pessoal, Não, não precisa. Não precisa. Então, isso é um ponto importante. Quer dizer, o paciente, ele ter a ao dia, né? Então, é só manipulado, a gente pede como ganciclovir mesmo, fora daqui o nome dele é Zirgan, mas a Zirgan, mesmo comentário em relação ao aciclovir, ou seja, tem uma toxicidade baixa, mas o sistêmico é muito mais eficaz do que o tópico especificamente, né? E o sistêmico a gente tem 3 indicações que a gente pode fazer. A gente pode usar o aciclovir, que tem vários, né? O mais conhecido é o Zovirax, que tem comprimidos, cápsulas de 200 e de 400. Então, olha só, o terapêutico, dose terapêutica, eu vou usar 400 miligramas 5 vezes ao dia, de 7 a 10 dias, isso em adulto. O profilático eu vou usar 400 miligramas 2 vezes ao dia. Quanto tempo? O tempo que for necessário, que vai ser basicamente o tempo que ele tiver usando corticosteroide numa quantidade, uma posologia maior, ou se o paciente tem muita recorrência, a gente usa por muito tempo. Pensa que paciente com herpes tipo 2, ou seja, sexualmente transmissível, né, herpes genital, ele usa a vida inteira. E a droga, ela tem muito pouco efeito colateral. Ela tem sim, ela pode ter um efeito de nefrotoxicidade, então a gente tem que fazer uma avaliação renal desse paciente a cada 6 meses, mas a toxicidade dela é muito baixa. E
é a única droga que ela pode realmente ser dada com tranquilidade para criança. As outras drogas a gente não usa para criança. O aciclovir a gente pode usar em criança. E, como ela é tóxica renal, se o paciente tem insuficiência renal, a gente precisa fazer um ajuste dessa dose. Eu falar para vocês, eu não sei fazer o ajuste de dose, eu peço normalmente para o clínico fazer esse ajuste, que são contas que tem que fazer. Tem uma tabelinha que dá para você seguir, mas eu não fico muito confiante nisso, você tem que fazer clears de creatinina, aquela coisa toda, então eu prefiro encaminhar para o especialista e ele faz a dosagem, ele faz o ajuste da dose de acordo com o que eu preciso, né? Criança é um pouquinho diferente, então criança a gente vai colocar aí até 20 quilos, né? Então a dose seria de 40 a 80 miligramas por quilo por dia, e essa aqui é uma tabelinha que foi publicada em 2012 para facilitar isso, né? Então, a gente vê que com crianças até 5 anos de idade, né, ela tem uma dose menor e ela vai aumentando, né? Então, um ano, de 2 até 3 anos, 200, 3 a 5, 300, e aí de 6 anos ela passa a 400 vezes, 300, por 3 vezes ao dia, 400 miligramas, 3 vezes ao dia. A profilaxia vai ser sempre a metade da dose, né? Então, a gente consegue dessa maneira, facilita um pouquinho mais para fazer os cálculos e a gente não precisar, no pediatra, fazer cálculo por superfície, superfície corpórea e tudo mais, que é a maneira correta de fazer o cálculo do aciclovir, e vai ser feito se a gente for entrar com o aciclovir endovenoso, né? Como no Brasil a gente não tem suspensão, vocês estão vendo que aqui é ml, ml, ml. No Brasil a gente não tem suspensão. Então a gente tem que pegar a cápsula e rezar ou mandar manipular. Dá para mandar manipular a medicação com dosagem menor, porque não tem como a gente dar para o paciente, para a criança, a cápsula, dividir a cápsula e fazer esse cálculo, né? Bom, o outro antiviral seria o Valaciclovir, que é o Valtrex. Cápsulas de 500 e tem de 1 grama também, difícil de achar, mas a gente pode conseguir. Qual que é a dose terapêutica? 500 miligramas, 2 vezes ao dia, 7 a 10 dias. Sempre 7 a 10 dias. Aqui, alguns casos muito graves, o cometimento muito grave, você pode ir até 1.500 miligramas ao dia. E o profilático seriam 500 miligramas uma vez ao dia também, mesmos critérios de tempo de uso do aciclovir, tá? O valaciclovir a gente não tem experiência em criança, então ele não é recomendado na bula para usar em crianças. E tanto o aciclovir quanto o valaciclovir, por eles serem tóxicos para o rim, em alguns pacientes, quer dizer, eles colocam, se a gente olhar na literatura, eles falam, evitem usar em pacientes acima de 70 anos, porque o risco é maior de ter problema. A gente não tem esse problema, mas isso é algo que a gente tem que lembrar. Normalmente a gente usa em qualquer faixa etária, mas esses dois, eles têm uma restrição em alguns papers de ser utilizado em paciente muito idoso, né? Valaciclovir, então, não usar em paciente com criança, paciente com HIV, porque eu tenho que checar sempre a opção preferencial, na maior parte dos livros, para o Fanvir. A gente não tem tanta experiência com o Fanciclovir, né? Na literatura inteira, para herpes simples específico, corneano, a gente não tem tanta experiência. Então, o que a gente tem? Cápsulas de 125, 250, 500 miligramas. O terapêutico a gente usa 3 vezes ao dia, 250, 3 vezes ao dia, mesmo período, 7 a 10 dias. E o profilático a gente usa 2 comprimidos ao dia, também com os mesmos critérios. O fanciclovir, ele tem um mecanismo de ação um pouco diferente do aciclovir e do valaciclovir, que são droga e prodroga. Então, se eu tenho um paciente que eu acho que ele não está respondendo porque ele está resistente ao aciclovir ou valaciclovir, porque é difícil ter resistência a aciclovir, mas pode acontecer resistência a aciclovir, sim. Então, a opção seria o Fanvir. Então, hoje a gente usa o fanciclovir, né, o Fanvir, somente nessas situações. Quer dizer, a gente usa o paciente que tem paciente muito idoso, né, acima de 80 anos, a gente nem usa 65, a gente usa 80 anos, ou naqueles pacientes que nós estamos suspeitando de uma resistência ao aciclovir / valaciclovir. Então, a opção seria o Fanvir, tá? E o corticosteroide? Oi? Desculpa interromper, mas como caiu, eu não peguei tudo, mas assim, não sei se foi abordado já isso. Você tem alguma experiência em relação, começou o tratamento e não está respondendo,
E eu já ouvi alguns colegas falarem, tá com resistência ao ciclovir. E qual a sua opinião em relação ao uso, às vezes, de um genérico? E quanto que você fala para esses casos, olha, eu gostaria que você utilizasse o Zovirax especificamente e não Então, um genérico? isso é um problema nosso, né? Problema Brasil, né? E eu acho que tem sim diferença. Então, eu tenho vários pacientes e vários colegas também relatam isso, quer dizer, paciente que está usando genérico, principalmente o que ele pega lá no posto de saúde, que é de 200 miligramas, além de tudo, ele ainda tem que usar um punhado de remédio, de comprimido, né? Se o outro ele usa 5 comprimidos, ele vai ter que usar 10 comprimidos. Então, são dois pontos importantes, eu acho. Teoricamente, você poderia tomar tudo junto. A gente recomenda não tomar tudo junto. A gente recomenda dividir pelo menos em 2 vezes ao dia, né? Então, se ele vai tomar 5 comprimidos, ele vai tomar 3 comprimidos de manhã, 2 comprimidos à noite, ou o que quer que seja. Então, a gente orienta dividir os comprimidos e não tomar tudo igual, né? Antigamente a gente tomava tudo igual, hoje a gente divide. E o outro ponto é realmente os genéricos. Eu acho que faz uma diferença. Então, eu checo sempre se o paciente está usando a medicação, qual é a medicação. Se ele é genérico e ele não respondeu tão bem, eu tento tirar do genérico, né? Então, assim, o Valaciclovir, muito difícil você conseguir o genérico dele. Às vezes aparece uns valaciclovir genérico aí, mas é muito difícil. O aciclovir tem de tudo quanto é jeito, né? Mas, então, às vezes eu troco por valaciclovir porque o valaciclovir é menor a chance dele encontrar. Ele não encontra no posto de saúde, ele é muito mais difícil. E se você fizer a conta, a quantidade de comprimido, eles vão mais ou menos bater. Logicamente, se eu colocar Zovirax, né? Se eu colocar o genérico sempre vai ganhar em relação ao Valtrex. Mas se eu for colocar Zovirax ou Valtrex, que o Valtrex ele é mais caro, mas o tratamento em um todo, como a Fica quantidade... muito próximo, né? Isso, acaba sendo muito Um semelhante. E aí a conforto posologia... posológico melhor, né? Exatamente. Posologia mais confortável e tudo mais. Então, assim, eu argumento isso tudo com o paciente, né? Mas eu faço assim, eu não vou para Fanvir direto, eu só vou para Fanvir, ou seja, quando eu estou suspeitando de uma resistência, se eu tenho certeza que o paciente está usando a medicação na dose correta e a medicação que eu quero, né? Eu não troco direto. E olha, eu vou te falar, em muitos anos eu acho que eu posso contar nas mãos os pacientes que eu tive que falar, não, isso aqui é resistência, tive que mudei para Fanvir e o paciente teve uma melhora, ou seja, parou de ter recorrência, o que quer que seja, né? Também não dá para provar, porque várias coisas podem ter acontecido para ter coincidido, mas pelo menos a coincidência aconteceu, né? Bom, e o corticosteroide? O corticosteroide no herpes eu tenho que evitar ao máximo. Então, assim, se o paciente está lá com herpes, mas não está baixando a visão, não está com sintoma, deixa quieto, porque, como eu falei para vocês, ele é autolimitado, na grande maioria das vezes. Quando você tem um herpes infeccioso ou um herpes imunológico. O necrosante é mais complicado, mas as outras manifestações, elas são autolimitadas. Então, o que eu puder evitar de corticosteroide, eu vou evitar. Se eu entrar com corticosteroide, eu vou entrar quando o paciente tem um comprometimento imunológico, né, e tem uma baixa da acuidade visual que justifique entrar com a acuidade visual. É que nem infiltrado adenoviral. Se tá lá e não tá baixando a visão, não tá com sintoma, deixa ele lá. Agora, começou a atrapalhar, a vida do paciente está ruim, então aí eu tenho que entrar com corticosteroide. O corticosteroide, ele vai depender da quantidade de necrose que eu tiver. É inversamente proporcional à necrose. Quanto mais necrose, menos corticoide tópico eu vou usar. Não impede que eu utilize corticoide sistêmico. Então, assim, corticoide sistêmico, eu vejo em 2 situações que ele é extremamente importante. Ceratoveíte herpética com hipópio é igual a corticoide sistêmico pra gente. Não tem jeito, você vai entrar com prédio forte de hora em hora, a coisa vai demorar. Então, você tem que entrar com corticoide sistêmico. Então, ceratoveíte com hipópio é igual a corticoide sistêmico. Uma ceratite imunológica estromal com necrose, que é a necrosante, necrose importante é igual a corticoide sistêmico, tá? Posso entrar com corticoide tópico, mas uma baixa quantidade, porque a necrose, o corticoide com a necrose vai estimular mais ainda a colagenólise e a gente pode ter uma perfuração muito rapidamente. Então, eu tenho que usar inversamente proporcional. Quando eu entrei com corticoide, se eu vou começar a retirar, eu tenho que retirar lentamente, independente do porquê que eu entrei. Eu não posso tirar de uma vez. Se eu tirar de uma vez, o paciente vai ficar ruim.
Então, eu tenho que tirar lento. Quão lento? A gente tira normalmente 1 gota por semana. Ah, mas o paciente usou só 3 semanas. Tá bom, você vai tirar uma gota por semana e aí você não precisa passar, por exemplo, por milesimal se ele tiver com acetato 1%. Mas se ele usou muito tempo, às vezes a gente tem que passar por milesimal para o paciente não fazer rebote, tá? E agora, tem aqueles pacientes que eu vou retirando o corticoide, mas quando eu chego lá com acetato de prednisolona 1%, uma vez por dia, pá, o olho fica vermelho, começa com fotofobia, o paciente já liga e fala, doutor, minha visão não tá boa. Tô vendo um halozinho ao redor da luz, tá um pouquinho vermelho, ou seja, provavelmente o processo inflamatório imunológico dele tá voltando. Eu coloco esse paciente como córtico dependente. Qual que é a dose mínima que ele consegue ficar sem corticoide? Ah, ele consegue ficar bem se ele ficar com acetato de prednisolona 1%. Tá bom. Ele é fásico, ele é afásico, é pseudofásico, ele tem glaucoma, não tem? Isso vai me ditar, quer dizer, essa menor dose que eu conseguir determinar pode ser deletéria para ele? Se puder, eu não vou utilizar essa dose pro resto da vida, ou por 6 meses ou 1 ano que seja. Nesses casos, quer dizer, é córtico dependente, em qualquer situação, eu vou tentar entrar com outro anti-inflamatório que não tenha os efeitos colaterais do corticoide. O que a gente tem no mercado? Ciclosporina tópica, com efeito pequeno nesses casos, e o tacrolimus tópico, com concentração de 0,03 a 0,1, eu posso escolher qual concentração que eu quero, às vezes até um pouco mais alta, que tem uma ação extremamente importante como anti-inflamatório. E ele não tem o efeito colateral que a gente observa nos corticoides. Então, assim, paciente, determinei, é córtico dependente, em qualquer situação, uma opção é a gente pensar no tacrolimus. Só que aí, assim, córtico dependente, eu coloquei que corticoide a gente tem que fazer profilático, não foi isso que eu falei? Mais do que 4 vezes ao dia, eu tenho que fazer profilático. E se eu for usar ciclosporina tópica ou tacrolimus tópico, eu preciso fazer o profilático? Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. A gente sabe que situações de imunossupressão, o paciente deve sim fazer a profilaxia antiviral. Tacrolimus tópico é uma imunossupressão localizada, mas como ele é muito mais potente do que a ciclosporina, mas ele não é tão potente quanto o corticosteroide, mas ele tem uma potência importante, a gente acaba usando na maioria das vezes, mantendo a profilaxia quando está usando o tacrolimus, a não ser que o paciente tenha algum problema de usar a medicação, de novo entra naquelas insuficiências renais, alguma coisa assim, mas aí a gente tem que observar o paciente mais de perto, né? Luciane, E aí... deixa eu perguntar, e aí qual que é a formulação que você prefere? Que eu sei que tem a oleosa e agora a oftalmo está fazendo a aquosa, na sua eu vou te falar um experiência. negócio. Então, o que eu vou te falar? É assim, ó, paciente de consultório, paciente que é mais preocupado, que está muito preocupado com o que vai usar, que já passou por 10 mil oftalmologistas e ninguém sabe o que tem, normalmente chega assim, né? Já está usando corticoide há 500 anos, sabe que tem herpes, mas não consegue ficar sem o corticoide. Então, esses pacientes, eu costumo usar a manipulação oftalmológica mesmo. Eu prefiro, é mais fácil para o paciente utilizar a apresentação aquosa ao invés da oleosa, mas a oleosa tem uma efetividade maior. Então, assim, eu começo normalmente com a oleosa, passo em colírio mesmo, nem uso pomada, eu passo colírio quando eu vou prescrever, na concentração aí de 0,03, se ele vai começar. Ele começa usando à noite, se ele não sentir, ele vai ficar com o olho vermelho e vai arder na primeira semana. Se ele conseguir, ele usa de 12 em 12 horas. Se ele não conseguir, ele fica usando toda noite até ele acostumar e aí ele começa de 12 em 12 horas, tá? E aí eu uso de 12 em 12 horas aí durante uns 3, 4 meses, ficou bem, sem atividade, nada, eu volto para uma vez por dia só de noite. Então essa é a maneira que eu uso, muito dificilmente eu uso pomada. Isso nesses pacientes. Maioria dos pacientes que a gente trata, Escola Paulista de Medicina, Fundação Banco de Olhos e na FRAU, que são pacientes do SUS, a gente usa a apresentação dermatológica. A gente usa o Protopic ou usa o Tarfic. Por isso que eu tinha comentado que os Ovirax a gente não usa a apresentação dermatológica. Mas aqui, tacrolimus, a gente usa muito. E ele tem, os dois tem nas duas concentrações, 0,03 e 0,1. O que a gente orienta o paciente, primeira coisa tem que falar que ele é dermatológico, e se ele for ler a bula vai estar escrito assim, cuidado para não deixar entrar no olho. Você tem que falar, ó,
Tem que confiar, tem que acreditar, a gente usa, não tem problema, a pele tem a mesma origem do olho, então não tem problema. Isso é um discurso que a gente tem que fazer para o paciente, porque senão ele vai ler e vai ficar desesperado. Segundo, vai arder e vai ficar vermelho da mesma maneira do que ele usa quando ele usa o manipulado próprio para oftalmologia. Vai arder e vai ficar vermelho. E o terceiro ponto, que eu acho que causa mais ardor e olho vermelho quando ele usa o dermatológico, é a quantidade de medicação que tem que colocar. Porque a pomada, o tubo é grande, né? Dermatológico. Então, se você abrir, furar com a tampinha, sai quase o tubo inteiro, cara. Sai o olho inteiro, cobre o olho inteiro com pomada. E não é. Então, eu peço para ele furar o metalzinho ali, o alumínio, com uma agulhinha, porque aí sai uma pequena quantidade. Fala, ó, você vai colocar menos do que 1 grão de arroz no olho. A quantidade realmente é pequena. Então, aí eu consigo que o paciente que não tenha tanto ardor, tanto efeito colateral usando a pomada. E assim, a diferença de preço é muito grande. A efetividade é a mesma, mas a diferença de preço, assim, é enorme, entendeu? O da oftalmos a gente tem que refazer a cada 30 dias e o preço dele, um frasco, um tubinho de Tarfic ou de Protopic, que dura aí pelo menos 6 meses, se você quiser ser, né, bem cuidadoso, custa R$ 140. É um frasco de tacrolimo. Falando em saúde pública, realmente... Então, assim, não dá. Agora, se o paciente desconfia, você fala, ó, é assim, a diferença de preço é essa, você tem segurança, pode embaçar mais porque é pomada, os efeitos colaterais são os mesmos, e assim, a gente não tem nenhum problema. Eu tenho muito paciente que agora com a pandemia, tudo, que é difícil para pedir a medicação, vai para pomada e eu já coloco, ó, tá aqui essa opção. Se você faltar manipulado, você compra esse. E vai de boa, e aí fala, doutor, eu posso continuar? Pode continuar. E o oleoso é realmente difícil, né, paciente, às vezes, a formulação aquosa, porque o oleoso, ele é o meio, acho que é o azeite, né? Então, mas a pomada ela é meio oleosa, entendeu? Mas ela tem, eu acho que a tolerância da pomada dermatológica, eu acho que é melhor do que o oleoso oftalmológico. Beleza, obrigado. Bom, e aí a gente vai, né? Eu coloquei já com vocês como é que a gente faz o tratamento, tudo mais. A gente vai ver agora a classificação, porque como eu falei, eu tenho que classificar para eu poder tratar. Então, a gente tem uma classificação anatômica, epitélio, estroma ou endotélio, e tem uma fisiopatológica, que é o que a gente usa as duas para poder fazer o tratamento. Então, a fisiopatogenia, eu tenho a infecciosa, onde eu tenho replicação viral. Eu tenho imunológica, onde eu posso ou não ter replicação viral, só que quando eu tenho replicação viral, é uma replicação viral mais baixa do que uma epitelial. E a neurotrófica, que eu não tenho replicação viral, eu não tenho alteração imunológica, mas eu tenho uma alteração neuronal específica que vai se comportar como uma úlcera neurotrófica qualquer, com qualquer outra etiologia que a gente tem, né? Então, aqui, só o que você tinha comentado, na pele, né? Então, as vesículas, quer dizer, você tem uma vesícula muito pequenininha, tá bom, posso até usar só uma pomadinha, mas assim, eu tenho que usar quase meio tubo de pomada aqui, é melhor eu colocar o sistêmico, que vai ser mais fácil, né? Então, as lesões primárias, né, normalmente elas são disseminadas, congênita ou neonatal, e as recorrentes elas vão ser mais focal, né? Aqui é o que eu tinha colocado para vocês, é o diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer com o impetigo especificamente, né? Então, vocês veem que aqui ela é amarelada, ela fica com aspecto mais purulento. A do herpes, ela é translúcida e depois, com a evolução, ela pode ter infecção secundária e aí ela vai ter a crosta amarelada ou a crosta mais sanguinolenta, dependendo do patógeno que tiver aí colonizando essa infecção secundária, né? Então, ela começa na vesícula, depois ela ulcera e depois vai virar a crosta. Normalmente não leva a uma cicatriz, diferente dos zoster, que leva uma cicatrização na pele, e a infecção secundária é muito frequente, né? Então, essa é a história natural. A mãe tem o herpes, o neném nasceu, doida para beijar o neném, vai, beija o neném com herpes e aí, pum. E Tá beija aqui o o neném. olho, né? Pois é, beija o olho, é o normal, né? Vai, amassa e aí pronto, aparece a infecção e aí o paciente ganhou o herpes lá no seu gânglio trigeminal e qualquer época da vida pode recorrer, né? E a recorrência, então, ela pode ser periocular ou pode ser
mais ocular especificamente, né? Então, assim, periocular aqui nessa região é pequenininha, trata ou não trata. Quer tratar? Pode tratar com tópico? Pode tratar com tópico, a gente já sabe. Se tiver muito próximo, eu vou tratar com tópico, eu faço profilático no olho, não preciso fazer terapêutico no olho. Agora, se a pálpebra está comprometida, a conjuntiva está comprometida, aí eu tenho que tratar o olho, né? Então, de novo, a grande maioria hoje é um tratamento sistêmico. A lesão é muito pequenininha, você não quer fazer o sistêmico, é difícil, tudo bem, você pode fazer o tópico, a gente já sabe qual que é a posologia, se a gente vai usar o tópico e quanto tempo a gente vai tratar, né? Então, aí a gente tem ceratite epitelial infecciosa. Então, é epitélio infecciosa, local e fisiopatogenia. O que é isso? É a antiga dendrítica geográfica, ceratite vesicular e a ceratite periférica. Esses são os nomes antigos da ceratite epitelial infecciosa. Então, hoje, quando eu chego e falo assim, veja um dendrito, eu falo residente. Residente, que tipo de herpes é esse? Fala dendrito. Eu falo, não, não é isso, não é dendrito. Ela é uma epitelial infecciosa, porque é muito mais fácil eu saber que epitelial infecciosa, eu tenho replicação viral. Se eu tenho replicação viral, como é que é o tratamento? Antiviral terapêutico. 7 a 10 dias. Pronto, resolvi minha vida. Então, eu sei que todas essas eu vou tratar desse jeito, né? Então, aí a gente tem aqui a ceratite infecciosa. Normalmente ela tem o edema estromal, ele pode aparecer infiltrados subepiteliais antigos, né? Ou seja, mostrar que o paciente já teve uma infecção e agora ele está apresentando uma recorrência. A sensibilidade ela pode estar diminuída. Logicamente, vai estar mais diminuída quando o herpes é mais frequente ou quando a duração é maior, a severidade é maior, a gente vai ter um comprometimento maior, logicamente a sensibilidade vai estar mais diminuída, né? O que eu vou usar para fazer o diagnóstico? Eu tenho que usar um corante. Então, assim, eu posso usar o rosa bengala ou a fluoresceína. O ideal é o rosa bengala. Por quê? O rosa bengala, ele é um corante vital que cora células em sofrimento. A fluoresceína já são células mortas. Então, quando eu vejo essa aqui que está corando em fluoresceína inteirinha, amarelinha, isso aqui é tudo célula morta. Se eu pingar a rosa bengala, eu acho que eu perdi esse slide aqui na apresentação. Se eu pingar a rosa bengala, ó, aqui ainda tem um pouquinho de rosa bengala, eu vou ver só a periferia corando, porque o centro já está morto, então a rosa bengala não vai depositar. A rosa bengala ela vai ficar só onde eu tenho célula em sofrimento. Então, eu tenho que usar um corante para fechar o diagnóstico, né? Não tem como. Então, aí a gente tem as vesículas, que são essas pequenininhas que aparecem aqui com rosa bengala, tá vendo? Uma fase inicial. Ela vai se coalescendo, vai formando os dendritos, que tem os bulbos terminais aqui, tamanhos variados, podem ser centrais, podem ser únicos, podem ser múltiplos, podem ser periféricos, continuam se unindo e formam, então, as geográficas, né? Aqui a gente ainda tem a dendrítica, e aí quando ele se une, ele vai perdendo aquela forma de dedos, né? E vai formando, então, a forma de mapa. Então, a gente tem uma lesão que a gente chama de geográfica, também com replicação viral importante na sua periferia. E as úlceras marginais, né? Então, aqui, de novo, com a fluoresceína, e as úlceras marginais, que são essas pequenininhas aqui. Então, a gente vê as lesões dendríticas bem na periferia, formando como úlceras mesmo periféricas, né? Então, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial. De novo aqui, uma ceratite periférica, que não está formando um dendrito tão bonitinho, mas ele cora, você acha cicatriz prévia, o paciente não usa lente de contato, não usa nada, a gente tem que pensar na possibilidade realmente de, não tem corpo estranho, não tem nada, a gente tem que pensar na possibilidade de ser uma ceratite epitelial infecciosa. Autolimitada? Autolimitada. Mas o que pode acontecer? O autolimitado dela, ela pode sair de uma periférica, formar um dendrito maior e ir até uma geográfica, dependendo da força, da cepa e da defesa do paciente. Por isso que a gente acaba tratando, para tentar diminuir o risco desse paciente ter complicações maiores em função da infecção, né? Como é que eu vou tratar? A gente já sabe qual que é o tratamento. Então, posso usar tópico? Posso. É o ideal? Não é o ideal. Então, a gente acaba usando o terapêutico, que é o ideal. Ah, Luciene, mas então eu vou debridar. Todo mundo fala que tem que debridar. Tem os trabalhos mais atuais mostram que você fazer o debridamento da lesão ou não vai mudar em nada. Então, normalmente, a gente não faz debridamento, principalmente se a gente tem uma lesão que, se você imaginar aí, ela vai dar
uma extensão muito grande, por exemplo, aqui ela pega de um lado ao outro, como é que eu vou dizer toda essa região aqui? Se ela fosse uma lesão periférica pequenininha, até pode debridar, mas lembre-se, se você não debridar, não vai mudar muito a evolução, isso são os que os trabalhos mostram, ou seja, apesar de você estar tirando uma carga viral dali, isso não se mostrou efetivo nos estudos que foram feitos, tá? Então fica na opção. Uma coisa que sempre perguntam, tá, eu vou debridar, vou tratar, quando que eu vou usar antibiótico profilático, né? Porque tá aberto o epitélio, e aí? Normalmente a gente usa o antibiótico profilático quando eu tiver mais do que 1/4 de epitélio, de superfície corneana comprometida. Então, assim, numa lesão dessas aqui que vocês estão vendo, é uma lesão linear, apesar dela ir de limbo a limbo, ela é uma lesão pequena. Se eu juntar tudo isso aqui, ela não vai dar 1/4 da córnea. Então, eu nem preciso fazer uso de antibiótico profilático se eu não debridar. Se eu debridar, vai ficar grande, aí provavelmente eu vou precisar de um antibiótico profilático, tá? Até fechar. Então, aqui só um casinho para vocês verem, 72 anos, do lar, faco no olho esquerdo há 9 meses. Desde então, baixa de acuidade visual. Estava um diagnóstico de ceratopatia bolhosa, há um mês tinha piorado. Estava usando lente de contato, antibiótico profilático, corticoide 4 vezes ao dia. Olha o exame do paciente aqui, sem corante. Sem corante a gente já olha, isso aqui não é uma ceratopatia bolhosa simples, isso aqui não é um defeito epitelial de ceratopatia bolhosa. Quando a gente pinga o corante, olha só, ela forma um dendrito já caminhando para a geográfica. Ou seja, uso crônico de corticoide, esse paciente acabou apresentando uma recorrência herpética epitelial infecciosa, tá? Então, ó, a outra foto dela, olha só. Então, não tem muito, quer dizer, o médico que não pensa no diagnóstico diferencial, ele acha que isso é um pseudodendrito, é uma bolha que estourou, então vamos colocar lente de contato, vamos colocar o corticoide, vamos tratar como sendo um defeito epitelial por ceratopatia bolhosa. Não é. Corando, você vê claramente que, clinicamente falando, isso é um dendrito indo para a geográfica. Então, o tratamento tem que ser outro, né? E Então, esses ó, pacientes às vezes até fazem, né, uma endotelite também, né, ou até uma ceratoveite. Então, quando ele já estava com uma bolhosa, né? Então, assim, às vezes você consegue ver reação de câmara, consegue ver PK, mas o que é mais comum da gente ver nesses pacientes pós-operatório de catarata é o paciente que está vindo bem, de repente ele afunda. Aí você vai olhar, o olho fica vermelho, fotofobia, aí você vai olhar. Quando o residente já me liga, você o paciente está usando corticóide, pós-operatório de catarata, está com o olho vermelho, eu falei, pode corar porque deve ser herpes. É uma coisa muito frequente, entendeu? Então a gente tem que realmente lembrar dessa possibilidade, né? Então, o uso do corticoide pode sim desencadear. Por isso é que o paciente tem história de herpes. Você vai fazer qualquer cirurgia, vai usar corticoide nesse paciente, tem que fazer profilaxia, porque senão ele estoura, é isso que acontece. E o pior, doutor, é que muitas vezes ele não sabe relatar que tem o histórico da herpes. Não, Isso que é o melhor assim, pior. que pelo menos assim a gente não justifica, a gente consegue justificar, né? Porque o colega não fez a profilaxia. Mas é exatamente isso, né? Então, assim, aqui eu vou tratar com antiviral sistêmico e o corticóide, que ele estava usando 4 vezes, eu não posso suspender rápido. Lembra que tem que ser lento. Então, apesar dele estar com uma geográfica praticamente, eu tenho que diminuir mais rápido aqui. Muitas vezes eu faço mais do que uma vez por semana, né? Eu vou diminuindo mais rápido. A cada 2 dias, dia sim, dia não, eu diminuo para tirar o corticoide mais rápido, mas eu não posso tirar abruptamente, porque senão ele entra numa reação imunológica aqui, que ele sai de uma infecciosa por uma infecciosa junto com imunológica, e aí o negócio enrola realmente, tá? E logicamente a gente vai observar todo dia o paciente para ver se ele não está entrando em melt, né? Tem que observar. Começou a melhorar? Beleza. Aí a coisa controla, tá bem. Então, eu vou esperar que ele vai demorar aí os 5 dias para ter uma melhora, né? Então, esse aqui foi o que eu já comentei para vocês. Então, essa foi a evolução. Aí ele vai fechando e vai fazendo essa linha de cicatrização, que é o que a gente chama de pseudodendrito, né? Aqui ele já não tem tanta replicação viral. Essa paciente está danada, né? Porque olha a disfunção de glândula de meiboma que ele tem, quer dizer, tem tudo aí junto para poder ter uma dificuldade de cicatrização, né? Bom, a outra classificação seria a ceratopatia neurotrófica, que eu já comentei, quer dizer, é o que antigamente era chamada de úlcera trófica ou metaherpética. Aqui, eu não tenho replicação viral e eu não tenho processo inflamatório.
Então, eu vou tratar como uma úlcera trófica, né? Como é que eu vou tratar como uma úlcera trófica? Então, aqui vocês veem, o que eu vejo da úlcera trófica? Eu vejo defeito epitelial, bordas bem delimitadas, muitas vezes solapadas, o fundo, na maioria das vezes, é limpo. Então, ó, tá aqui bordas solapadas, fundo limpo. Aqui, apesar de estar opaca, porque é um caso antigo, vocês veem que tem muita vascularização, mas a borda está solapada e eu não vejo um infiltrado importante. Logicamente, se eu tiver dúvida que tem infiltrado, eu tenho que pensar, tem infiltrado, é herpes necrosante ou é infecção mista? Então, se eu achar que pode ser uma infecção secundária aqui, eu vou ter que colher material e começar a tratar como se fosse uma infecção secundária. Melhorou a minha infecção bacteriana ou micótica, o que quer que seja, eu continuo fazendo o meu tratamento da úlcera trófica, porque é um paciente que tem uma alteração de membrana basal específica, né? Se eu acho que é uma necrosante, eu vou tratar a parte inflamatória do necrosante, eu vou tratar a parte viral, e borda solapada, necrosante não dá borda solapada. Então, pode até ser que eu esteja tendo uma necrose inflamatória, mas com certeza eu tenho uma trófica aqui. Então, eu já começo a tratar a trófica, né? Então, vê bem, aqui é o que eu estou comentando com vocês. Eu tenho uma lesão de borda solapada, mas olha só, tenho infiltrados aqui. Esses infiltrados, eles não aparecem na úlcera trófica, não tem. Então, se está acontecendo isso, alguma outra coisa está acontecendo. O quê? Para infiltrar. Ou ela está fazendo uma infecção secundária, epitélio aberto predispôs a infecção secundária. Qual infecção secundária? Mais comum é bactéria, mas se o paciente é usuário crônico de medicação e tudo, eu tenho que colher material, porque pode ser um fungo, pode ser uma levedura, pode ser várias coisas. Então, eu tenho que colher material. Ah, mas não pode ser uma necrosante? Pode ser que ele tivesse aqui uma trófica e agora ele começou com um quadro de necrosante. Como é que eu vou saber? Fazendo cultura. Eu tenho que fazer cultura para ver. Se cresceu fungo, não é necrosante. Se cresceu bactéria, não é necrosante. Ou, aliás, até pode ser, mas é uma infecção secundária, uma infecção mista. Então, é essa malícia que a gente tem que ter. Saber a hora que tem que colher e, na dúvida, colhe material. Não tem jeito. Colhe, porque o material, você olhou, não achou nada, ou faz o confocal. Não encontrou nada, então tá, te dá uma segurança maior para fazer o tratamento específico, né? Aqui só medida de sensibilidade, Cochet-Bonnet seria a metodologia ideal, a gente não tem, praticamente não acha em qualquer lugar, então a gente usa grosseiramente um fio de algodão, gás, fio dental, o que quer que seja. Só lembrar que na hora que eu vou fazer isso, eu tenho que fazer comparativo, ou seja, tem que fazer no olho bom e depois no olho ruim, logicamente sem ter pingado anestésico, e logicamente sem segurar a pálpebra do paciente. Às vezes eu chego, o residente está lá, segurando a pálpebra do paciente, tocando na córnea. Eu falo, mas por que você está segurando a pálpebra? Não, para ele não piscar e eu ver. Eu falei, mas o reflexo, a sensibilidade eu vou medir com o tempo do piscar do paciente. É exatamente isso, né? Então, assim, é meio ilógico, né? Então, o paciente, mas o paciente fica com medo. Você tem que chegar na lateral, escondendo o paciente. Se você chegar na frente, se você tiver em visão, ele vai piscar de qualquer jeito. Então, você vai falar, olha, eu vou fazer um teste no senhor. Chega na lateral, para ele não ver, devagarzinho, bem com delicadeza, e toca a córnea. E aí a velocidade que ele vai levar, que ele vai ter para piscar, essa vai ser a comparação disso, é que eu sei se a sensibilidade está normal ou se a sensibilidade está diminuída, tá? Então, por isso a gente sempre faz comparativo, né? E aí, como é que eu trato a neurotrófica? Eu vou tratar, logicamente, se está usando muita medicação, vou parar toda a medicação, vou aumentar a lubrificação, vou fazer limpeza de borda, se ela está com a borda muito selapada, o epitélio está ali empilhado, eu tenho que tirar aquele epitélio empilhado para facilitar o crescimento, né? Vou usar a tetraciclina e derivados como ação anti-inflamatória para estimular a epitelização. Posso ou não usar um corticoide bem leve para desinflamar a membrana basal ali. Lente de contato terapêutica, soro autólogo, se a gente conseguir, é ótimo, mas também é uma novela no Brasil. Em último caso, a gente parte para tratamento cirúrgico, né? O que é tratamento cirúrgico? Sensibilidade alterada? Ela não vai voltar, a não ser que você faça uma reinervação, que a gente não faz no Brasil. Então, o que a gente vai fazer é tarsorrafia, que posso fazer temporária com toxina botulínica ou mesmo com uma super bonder, né? Mas eu sei que vai ser temporário. Ou eu posso fazer uma tarsorrafia definitiva, com todos os problemas da tarsorrafia definitiva,
ou eu posso fazer recobrimento conjuntival ou mesmo com membrana amniótica, né? Então, tem o tratamento cirúrgico, ele vai ser utilizado quando a gente falhou no clínico. E o importante aqui, gente, é que assim, a gente pega muitas vezes o paciente tratando o clínico 3 meses. Se o cara não fechou em 1 mês, ele não vai fechar. Não adianta. Se você está usando soro, está usando tetraciclina, tirou toxicidade, está fazendo lente de contato e ele não fechou nada, ele não vai fechar. Isso não é só para o herpes, é para o diabetes, é para qualquer úlcera neurotrófica. Então, você já tem que partir para um tratamento cirúrgico mais efetivo, ou ele vai apresentar uma infecção secundária e você vai estar com outro problema na mão, entendeu? Então, realmente, a gente muitas vezes tem que ser um pouco mais agressivo e saber os tempos, né, de recuperação. Ah, não, mas ele está diminuindo. Tá bom. Se ele está diminuindo, dá uma chance. Parou de diminuir, não adianta. Parte para outro Duas tratamento. perguntinhas, Luciane. Ah. Uma, você teve alguma... Qual foi a sua experiência, se teve ou não, com Cassicol? Eu tive alguma experiência, mas o último paciente que eu pedi, tinha parente em Portugal, disse que saiu de mercado lá. Que é um regenerador de matriz extracelular, né? Ele saiu do mercado, eu não tive experiência com ele, acho que eu vi um paciente só utilizando. É a mesma coisa que a insulina NPH, né? A insulina também agora está na moda para usar para úlcera neurotrófica. A minha experiência pessoal com a insulina NPH é muito ruim. Eu não tive nenhum paciente que eu conseguia utilizar com insulina NPH, entendeu? Estão fazendo até Então, colírio agora, né? Manipulado. tô falando colírio, tô falando a insulina colírio, usando na forma de colírio. Então, 1 milhão de unidades, né, que você faz. Mas, assim, minha experiência é muito ruim. Luiz Vieira, que eu respeito muito, ele fala que tem uma experiência ótima, mas o que eu já vi usando na escola, o que eu já usei no particular, não adiantou muito. Tá. Eu acho que não é das 10 mais. É um tema muito novo, assim, novo que eu digo, tem umas publicações mais recentes, né? Qual a sua opinião sobre reinervação, né? O que você acha que tem de futuro aí, de caminho para tratamento das neurotróficas? Então, essa reinervação, eu acho que no dia que a cirurgia ficar mais fácil, vai ser mais fácil. Porque atualmente, quando a gente olha as cirurgias, você fala, meu Deus, é que nem fazer uma osteodontoceratoprótese, né? Então, eu acho meio surreal. Mas, do jeito que a medicina está evoluindo, eu não tenho dúvida. Eu acho que para o tratamento com a reinervação cirúrgica, eu acho que tem futuro. Mas, por enquanto, não na mão especificamente do oftalmologista, na maioria das vezes, né? Vamos falar assim. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que é Legal. por aí. Acho que fazer outra situação, como célula tronco, o que quer que seja, eu acho muito difícil a gente conseguir. Mas, de novo, né? Quando que a gente pensou que você poderia cortar um nervo e ele se reinervar, vamos dizer assim, né? Ele voltasse, começar a se regenerar. A gente nunca falava isso, né? Mas são aquelas verdades na medicina que se tornam inverdades com a evolução. E isso eu acho que é uma inverdade que brevemente a gente vai ter uma solução melhor. Legal. Bom, e aí a gente estava lá naquela que eu tinha comentado, né? Geográfica ou neurotrófica? Na dúvida, trata como geográfica. Então, entra com antiviral sistêmico, preferencialmente, porque o tópico vai ter uma certa toxicidade, faz a dosagem terapêutica de 5 a 7 dias, reavalia. Se ele for infecciosa e não é neurotrófica, ele vai melhorar. Se ele melhorou, mas ainda continua com trofismo, né? Ele tem realmente... tratei a parte infecciosa, mas ele agora está com a parte trófica. Então, vamos tratar a parte trófica. Aí a gente parte para o tratamento trófico. É a mesma coisa se não for geográfico e for uma bacteriana. Então, isso é que a gente tem que pensar, fisiopatogenia, o que pode ser, o que está levando e fazer o tratamento, né? O grande problema do herpes são essas aqui, são as estromais. Essas são realmente essas que dão baio, porque elas entram no diagnóstico diferencial daquelas outras infecções todas, né? Então, a gente tem 2 formas de apresentação. A intersticial, que é totalmente imunológica. Quem que representa? É a ceratite intersticial mesmo, né? O anel imunológico, o Wessely, e a vasculite limbar. Eu não tenho replicação viral. E a outra, se eu não tenho replicação viral, como é que eu vou tratar? Corticosteroide. Corticosteroide mais que 4 vezes ao dia? Profilaxia. A outra ceratite estromal é a necrosante, que vai ser uma parte imunológica, mas ela tem replicação viral. Então, se ela tem replicação viral, eu vou tratar terapêutico, né? Por 10 dias.
Se ela é imunológica, eu tenho que entrar com corticosteroide. Como é que eu vou diferenciar intersticial imune de necrosante? Basicamente, epitélio. Então, eu tenho o epitélio aberto, eu tenho necrose. Então, vai ser um olho mais quente, então eu tenho que pensar na possibilidade de uma necrosante, então eu vou tratar como? Eu vou tratar com antiviral terapêutico e o corticosteroide. Mas qual corticosteroide? Lembra que eu falei que era inversamente proporcional à quantidade de necrose? Se a necrose é muito importante, o epitélio está muito aberto, eu tenho que colocar pouco corticoide tópico, mas eu posso entrar com corticoide sistêmico. Se você não entrar com corticoide, não vai melhorar, porque tem a resposta imunológica é maior do que a resposta viral, né? Agora, se o epitélio é fechado e o olho é mais calmo, então ele é só imunológico, né? Faz o diagnóstico diferencial. Essa é muito fácil. Qual que é o problema? Quando eu tenho o epitélio aberto, que eu acho que é necrose, mas eu falo, e agora? Como é que você tem certeza que isso é necrose e não é uma infecção bacteriana que apareceu no paciente que tinha uma outra ceratite? Ou não é a bacteriana, não é uma imunológica que abriu o epitélio porque ele fez uma geográfica? Pode ser? Pode. O que vai mudar na minha vida? Se ele é uma imunológica que abriu o epitélio com a geográfica, como é que eu vou tratar? A geográfica eu trato com terapêutico, tá igual aqui. E o imunológico eu trato com corticoide. Não mudou, tá igual. A mudança vai ser se eu achar que esse branco aqui é bacteriano. Aí vai mudar. Como é que eu vou saber? Colhendo material. É história clínica e colher material, né? Se eu acho que a história clínica está mais para bacteriano, eu trato como bacteriano, entro com antiviral sistêmico, se eu tenho história de vírus e tudo mais, se eu não tenho laboratório, nada, eu vou tratar as duas coisas, né? Mas normalmente, quer dizer, quando eu vejo uma lesão dessas aqui, que tem uma lesão maior, uma outra lesão que parece uma satélite, aqui já tem opacidade, ou seja, pode até ser uma infecção mista, mas primeira hipótese para mim, aí essa sensibilidade está zero. Primeira hipótese para mim é herpes. Qual herpes? Necrosante. Então tá, vamos tratar como tal. Há quanto tempo ele vai demorar para melhorar? O processo inflamatório, entrei com corticoide sistêmico, às vezes ele tem hipop sanguinolento, vai fazer pensar mais ainda em herpes. Começa a tratar com corticoide sistêmico, ele vai secar isso aqui, assim, 3, 4 dias ele vai melhorar. Antiviral sistêmico, também, uma semana ele tá bom, ele já tá muito melhor. Bactéria melhora? Não. Então, se ele tiver bactéria, ele não vai melhorar, ele vai começar a afundar. Então, aí eu já sei, peraí, eu não colhi material? O que que deu no material? Não colhi material porque não tem laboratório. Então tá na hora de parar e rever. De repente, você tem que entrar com tratamento para bacteriano, mesmo você estando certo que tem uma necrosante ali, mas ele pode estar com uma infecção secundária, entendeu? Então, os tempos de tratamento são importantes. Então, a necrosante é isso, ó. Você tem a necrose, às vezes ele perfura rapidinho, se entrar com corticoide tópico, ele evolui com a perfuração muito rapidamente. Às vezes você coloca a cola e ele continua progredindo, quer dizer, é um quadro muito mais grave e tem que fazer diagnóstico diferencial, né? E o imunológico é isso. A gente tem a vascularização, o infiltrado, o edema, mas eu não tenho epitélio aberto, né? Ah, mas isso aqui, Luciane, isso aqui é um fungo. Não pode ser fungo? Tem múltiplas lesões, tá com o epitélio fechado, o fungo pode ser? Pode ser. Eu tenho que ver a história do paciente, né? Tudo isso pode ser tudo. Então, por isso que às vezes a gente tem que lançar a mão da propedêutica armada. Então, se eu tenho dúvida, não, o paciente não tem história de nada, ele fala que é a primeira vez, ele tem um infiltrado aqui, tem outros infiltrados aqui, sensibilidade está pouco diminuída. Ah, Luciane, será que isso não é fungo? Pode ser fungo. Ah, ele teve um trauma. Pode ser fungo, mas o trauma também pode ter desencadeado o herpes. Como é que eu vou saber? Colhe material. Ah, mas o epitélio está fechado. Beleza, raspa e colhe material. Tem o confocal? Ótimo, faça um confocal. Então, assim, essa maneira de você tentar entender o que está acontecendo na córnea, por que ela está tendo aquela resposta, é que vai fazer a gente pensar nos diagnósticos diferenciais, tá? E aí, como é que eu vou tratar? Já falei, né? Tratamento da estromal imune, epitélio fechado, eu vou entrar com corticosteroide. Corticosteroide, intensidade dependendo do quadro, dependendo do edema, da quantidade de inflamação. E, mais do que 4 vezes, eu vou fazer profilaxia antiviral. Vou tirando o corticoide, depois que estiver seco, vou tirando uma gotinha por semana, bem devagarzinho. Córtico dependente, entra com tacrolimus,
junto com o corticoide. Depois de uma semana usando tacrolimus, já pode tirar o corticosteroide, mantém só o tacrolimus e mantém a profilaxia antiviral. Quanto tempo? Não dá para saber. A gente normalmente usa isso pelo menos 6 meses. Aí você começa, pode passar o tacrolimus em dias alternados, ver como é que ele vai ficando. Se não recorrer, beleza, depois de 6 meses a 1 ano você retira, né? Agora, se o paciente continua, você começa a diminuir, ele recorre. Paciente que tem mais do que 2 recorrências herpéticas, independente do tipo do herpes que ele apresentou por ano, é igual a antiviral profilático por tempo prolongado. Então, assim, ele fez um quadro só de uma ceratite epitelial, tratei 7 dias, 7 a 10 dias, acabou, beleza, acabou. Depois de 5 meses, ele volta com outra ceratite epitelial. Ótimo, esse já vai ficar com profilaxia, pelo menos 1 ano. Ah, mas e o efeito colateral? Você vai olhar o rim dele, o efeito colateral maior é o bolso mesmo, mas o restante é uma droga bastante tranquila, tá? E a necrosante? Também você já sabe tratar. Eu vou usar o corticosteroide, vou evitar quando o epitélio, né? Vou usar com parcimônia, de acordo com o epitélio aberto. E o antiviral terapêutico, que aqui, como eu tenho necrose, tetraciclina vai muito bem na necrose para ajudar. Então, a gente entra com tetraciclina. E o corticoide sistêmico também eu tenho que entrar com muita frequência aqui quando a lesão, né, a necrose é muito grande. E mesma coisa, córtico dependente, tacrolimus. Doutora Luciene, só uma Oi. pergunta. Eu já tinha visto aula do uso de cicloplégico para dor nessas formas imunológicas. Uhum. Em Usa qualquer, também? então, em qualquer infecção que você fizer, que você tiver, que você tem reação de câmara anterior, você pode usar cicloplégico, né? Aliás, assim, até você deve usar cicloplégico para evitar a formação de sineca e tudo mais. É que é uma coisa a mais para o paciente. Como a resposta é muito rápida, ele melhora muito rapidamente, a gente praticamente não usa, a não ser que o paciente esteja com muita dor, entendeu? Ah, tá, entendi. Então, assim, na bacteriana você usa. A única que você não usa é na cantameba. Cantameba você não pode passar Aham, não pode. no resto, todo você pode usar, Talvez dependendo da preferir a intensidade. tropicamida também, né, Luciane, em vez da atropina. Ah, não, atropina eu nunca uso. A gente Não, nunca usa para parar mas a lá e vai gente ser vê nas emergências aí, então é importante falar, né? não. A gente usa cicloplegia mesmo, né? Ou midriático específico, mas não a atropina, né? Mas assim, vou Uhum, falar pra você, é muito difícil usar, a não ser que o paciente esteja com muita dor, porque é mais um colírio para ele pingar, né? E esses colírios são todos entendi. de exalcônio. Então, assim, o povo da córnea não gosta muito disso, não. A gente prefere passar o remédio por boca do que ficar pingando colírio no olho, a não ser que seja realmente muito necessário, entendeu? Tá, Mas faz tá. parte. A mesma coisa, quer dizer, pressão, herpes, com muita frequência aumenta a pressão intraocular. Então, Uhum, isso é um dos fatos que a gente usa para fazer diagnóstico diferencial. São 2 fatos até, que a gente usa para fazer diagnóstico diferencial das outras infecções. É a pressão intraocular e o hipópito sanguinolento. Quem faz hipópito sanguinolento é herpes. Os outros não fazem hipópito sanguinolento, a não ser que o paciente tenha já uma rubeose de íris, alguma coisa assim. Então, úlcera de córnea com hipópito sanguinolento, você pode, assim, apostar que é herpes, que a chance de se acertar é muito grande. E a outra coisa é aumento de pressão, né? O fungo pode aumentar a pressão, mas o fungo aumenta a pressão quando você tem uma lesão muito mais profunda, um comprometimento de câmara anterior muito maior. E a cantameba também. Mas fases iniciais, quem costuma aumentar a pressão, às vezes só com uma ceratite totalmente inespecífica, um edema de córnea, uma imunológica pura, mediu a pressão, está aumentada, pode apostar no herpes. Não é nem luz, tuberculose, as outras coisas que entram no diagnóstico diferencial de intersticial. Acaba sendo o herpes. Você tem post-losma não deixa de ser isso, né? Quer dizer, você tem um aumento de pressão, uma uveíte com aumento de pressão com ou sem ceratite. Quando tem a ceratite, você já fechou o diagnóstico. Quando não tem a ceratite, grande chance de ser ainda herpes na etiologia, né? Então, esses 2 pontos, quer dizer, o hipópito sanguinolento e o aumento de pressão, a gente tem que levar muito em consideração para fazer diagnóstico diferencial no herpes, né? Bom, aqui eu já coloquei para vocês também. E a endotelite, né? O endotélio alterado, então a gente tem a ceratite endotelial, né? Que existem formas diferentes, a disciforme imunológica, a difusa é imunológica, a linear, que forma essa linhazinha, parecendo uma linha de Kudadush, e ela vai destruindo o endotélio, essa tem uma replicação viral e tem um fator imunológico. Então,
quando eu tenho só diciforme ou um edema difuso de córnea, assim, do nada, que eu pensei na possibilidade de herpes, às vezes eu encontro PKs atrás da lesão ou não, eu posso entrar só com corticosteroide e profilaxia. Se eu vejo essa lesão com a linhazinha de demarcação, eu tenho que fazer antiviral. Normalmente, a linear, ela evolui para falência de endotélio, com muita frequência, mesmo a gente fazendo o tratamento específico, né? Na dúvida, quer dizer, eu não sei, será que isso aqui era linha, agora já está na difusa, porque ela vai evoluindo, né? Na dúvida, você faz o tratamento antiviral e entra com bastante corticosteroide e vê até que ponto esse endotélio vai se regenerar ou não. Se o endotélio estiver bom, ela vai voltar, se não, ela vai esperar aí vai evoluir para falência endotelial mesmo e você vai ter que fazer o transplante Então, especificamente. Luciane, eu já tive uns 2 casos que eu tive que fazer um DMEC e vem aquela pergunta que a gente mais ou menos não tem uma resposta tão boa, né, para o paciente. Por quanto tempo fazer após o transplante, nesse caso que tiver endotelite, por exemplo, a profilaxia? Então, você vai fazer quanto maior o intervalo, melhor para o paciente. Então, é isso aqui, ó, situações especiais. Paciente com HIV, paciente com alergia, pós-operatório de cirurgia, laser, IAG, argônio, você vai fazer, o paciente teve já herpes, uso de colírio de prostaglandina, gente, isso é importante, o paciente tem glaucoma, está usando colírio de prostaglandina e tem herpes ocular, a literatura recomenda uso de anti-VEGF, né? Anti-VEGF, se eu for fazer, faltou. Situação de estresse intenso e uso de lente de contato, sendo que essas duas é interrogada porque não existe consenso na literatura, eu tenho que considerar a profilaxia. Então, todas essas situações aqui, eu tenho que manter o paciente com profilaxia. Estresse intenso e uso de lente de contato é interrogado. Fala, Luciene, você usa? Você põe lente de contato no paciente herpético? Põe lente de contato. E às vezes lente de contato é que vai tirar o paciente do transplante. E o que você faz? Tem um trauma? Tem um trauma. Trauma não pode desencadear herpes? Pode. Você entra ou não? Se eu conheço o paciente, se eu sei como é que foi a evolução do herpes dele, sei que o herpes dele foi tranquilo, tudo bem, o paciente vai vir diferenciado, ele conhece, eu deixo ele sem profilaxia. Se eu tenho dúvida da adesão do paciente, da compreensão do paciente, da importância de reconhecer os sinais precoces de recorrência, eu deixo sim com profilaxia quando ele estiver usando lente de contato, principalmente a lente de contato rígida, que aqui é a grande maioria que a gente vai usar, tá? E aí, eu já chego lá no seu ponto, Gustavo. Aqui é um paciente, olha, esse paciente eu lembro direitinho, eu estava começando a fazer DEOC especificamente, né? O paciente estudante de medicina chegou para mim, olho vermelho, eu olhei, herpes bilateral periférico. Falei, putz, o cara tá com HIV, né? Porque perguntei, o paciente negou qualquer doença, qualquer coisa. Falei, nossa, esse paciente é herpes periférico, bilateral. Herpes periférico é raro e é mais difícil de tratar. Bilateral, então, nossa, eu tenho que procurar alguma doença imunológica nesse paciente, né? Aí comecei a fazer pergunta, de repente o cara me vê, não, eu tenho atopia. Eu falei, poxa, pelo amor de Deus, né? E assim, eu tinha perguntado tudo. Ele, não achei que fosse. Eu falei, pois é. Então, assim, pacientes atópicos, eles podem apresentar herpes completamente diferente, tá? Completamente diferente. Então, você viu um herpes meio diferente, herpes bilateral? Pode acontecer em paciente isto, mas procura. Procura porque pode ser um sinal de imunossupressão ou de alguma outra doença que está alterando esse paciente, né? E aí o herpes e a cirurgia, que foi quando você falou, né? Transplante eu vou fazer para reabilitar, vou fazer, ele pode ser terapêutico na hora que o paciente está com uma necrose e não estou conseguindo, né? E eu vou então tratar para tentar melhorar o paciente, ou pode ser o chamado tectônico, ou seja, o paciente já está perfurado, eu vou fazer para tirar daquela situação de emergência, independente se ele vai melhorar a visão ou não. Posso usar adesivo tecidual, perfurações menores do que 2 milímetros, posso usar o recobrimento conjuntival, posso usar enxerto de membrana, que a gente já comentou, e as situações especiais, cirurgia de catarata, cirurgia refrativa e outras cirurgias. O que a gente faz? Transplante a quente eu tenho que evitar ao máximo. Evita porque a chance de recorrer é grande. Tem maior inflamação, mas quando não tem jeito, quando eu vou fazer, eu vou ter que fazer quando necessário, e aí eu tenho que tomar cuidado com o pós-operatório. Eu tenho que esperar para qualquer cirurgia num paciente pós-herpes o máximo de tempo possível. O mínimo são 6 meses sem crise, tá?
Então, esse é o mínimo. Ah, o paciente, o outro olho é normal. Dá para esperar 1 ano? Ótimo, espere 1 ano. Porque quanto mais tempo, menor a chance que ele tem de fazer uma recorrência, tanto imunológica quanto infecciosa, né? Seleção de doador e técnica cirúrgica, a gente tem que ter alguns cuidados na técnica cirúrgica. Os pacientes têm maior risco de rejeição, mesmo com o DMEC, né, Gustavo? Então, apesar do DMEC ser um transplante que tem um risco de rejeição menor, pacientes com herpes, eles têm mais risco de rejeição do que um paciente normal que vai fazer o DMEC. E tem um risco de recorrência, né? Eu tenho que usar o antiviral profilático no mínimo, enquanto ele estiver usando corticosteroide, tá? Então, isso a gente não pode esquecer. Tem paciente que fica com corticosteroide aí 2, 3 vezes ao dia e ele vai ficar usando o antiviral profilático, né? Antes da cirurgia, adianta usar o corticosteroide? Depende do processo inflamatório. Então, se o olho está muito inflamado, a gente faz um ataque de corticosteroide antes da cirurgia para o olho entrar numa situação um pouco melhor, né? Mas assim, isso é importante porque o paciente tem que saber. Se ele falar assim, se ele não tem condição de usar o antiviral profilático no pós-operatório, nem opera, porque vai ser problema, entendeu? Vai ser problema mesmo. E aí a gente tem que saber reconhecer as recorrências, o que é recorrência, o que é rejeição. Porque a rejeição, você tem linha de pudadura, você tem edema, a recorrência também pode ter isso. O epitelial, você tem defeito epitelial quando você faz penetrante. Você tem defeito de cicatrização e tudo, e a recorrência pode ser uma geográfica que você tem que fazer diagnóstico diferencial. O que vai mudar? O que eu vejo? Aqui o importante é a gente ver aonde está a lesão. Então, normalmente, se o PK que você está vendo, o edema que você está vendo, está além da área do transplante, independente de ser transplante endotelial ou transplante penetrante, aposte em recorrência. Rejeição, ela dá na área do transplante, não dá fora. Se você tem o defeito epitelial no transplante penetrante, que ele está pegando bem na incisão, ele não é só na doadora, ele está bem na incisão, metade incisão, metade doadora, aposte no herpes. Porque também defeito de cicatrização, ele não acontece na receptora, ele acontece só na doadora, tá? Então isso a gente tem que saber. Vou fazer lamelar ou penetrante? Logicamente depende da situação. Então, situações onde você tem estroma normal, você pode fazer só lamelar. Se você tem estroma alterado, mas é mais superficial, você pode fazer lamelar anterior, né? Aqui existe um questionamento entre a possibilidade do lamelar, você deixar ainda partícula viral que pode estimular o processo imunológico. Por que você tem processo imunológico? Porque tem partícula viral. É uma hipersensibilidade, né? Então, se eu faço só lamelar, eu posso ter partícula viral ali que está induzindo aquele processo imunológico. Então, essa é o fato que muitos advogam que a gente deveria tentar fazer mais transplantes penetrantes, principalmente se eu tenho necrosantes ou se eu tenho, né, lesões importantes estromais, imunológicas, por conta disso, porque pode ter partícula viral e aí você fez, ela vai continuar lá e vai continuar fazendo processo imunológico, você vai ter que fazer uma imunossupressão mais importante em relação a isso, né? Consideração pré-operatória, inflamação, vascularização, sensibilidade e profilaxia. Córnea com hipoestesia para transplante penetrante tem que associar tarsorrafia, ou então não faz, porque ele vai voltar. Vascularização, vamos fazer anti-VEGF? Não tem nenhum trabalho mostrando que realmente o anti-VEGF é eficaz para neovascularização. Nenhum tratamento, aliás, é totalmente eficaz para neovascularização. Pode tentar? Pode tentar. Se você não tirar o estímulo, ela vai neovascularizar novamente. E o processo inflamatório, que logicamente a gente tem que ter o controle de todo esse processo inflamatório, né? Então, quanto maior o sucesso do transplante vai ser de acordo com o tempo. Quanto mais tempo eu esperar, maior a chance do sucesso, tá? E preferencialmente paciente sem corticoide, quando eu for indicar o procedimento cirúrgico especificamente, né? Que mais? Consideração. Normalmente, paciente neovascularizado, eu vou tentar fazer sutura separada. Se vai ter sangramento, eu vou tratar no intraoperatório, processo inflamatório, e realmente a área da doença, quer dizer, a centralização, quando eu vou fazer transplante penetrante, eu tento retirar o máximo de lesão, de opacidade que eu tenho, pensando na possibilidade do antígeno estar presente ali, quer dizer, de eu ter fragmento
de herpético que está induzindo o processo inflamatório. Mas, logicamente, eu tenho que pesar, né? Quanto maior o transplante, maior o risco de rejeição e tudo mais. Então, isso a gente pesa para poder decidir especificamente, né? Aqui a lesão que eu falei para vocês, então você tem a sutura e quando você vai corar, você vê que está corando epitélio na doadora e na receptora. Isso não é porque está apertado, porque está no defeito de cicatrização. Isso aqui é herpes, até provar o contrário. Ela não fica. Se for no primeiro dia, tudo bem, pode ser. Mas depois de uma semana, não tem como. Isso aqui, até provar o contrário, você tem que fazer prova terapêutica para herpes especificamente, tá? Bom, gente, eu acho que era isso. Desculpa que eu peguei aqui quase 2 horas de Muito bom. vocês. Eu estou à disposição, se você